Não faltará coragem e força para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que são ovelhas do pastor Jesus Cristo de Nazaré. Bom dia, graça e paz. Obrigado porque vocês estão aqui comigo mais uma vez nesse nosso devocional. Gente, só lembrando, ontem à noite nós lançamos o nosso curso Criação de Filhos e ele está em preço promocional. Se você quer saber um pouco mais do meu curso, assista a minha live, durou apenas 20 minutos. Eu tenho certeza, aquilo que você aprender ali vai mudar a história da sua família. Então vamos lá. Salmo 23, né? O Salmo do pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que não vai faltar? Eu tenho falado aqui sobre o Salmo 23 e destrinchado quase que versículo por versículo aqui, falando sobre essas coisas que o salmista está dizendo, que Davi está dizendo que não vai faltar. Então vamos lá hoje. Verso 4. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Ou na versão revista atualizada, né? Mais bonita, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, ele diz. Ok. Qual que é a ideia aqui, né, do cajado, do bordão? Primeiro, para puxar. Já viu como é um cajado ou um bordão do pastor? Ele é uma vara assim, tem tipo uma volta. Ah, tá aparecendo aqui. Uma volta assim na ponta. Ele usa aquilo para puxar a ovelha. Se a ovelha está num caminho ali, por exemplo, Vale da Sombra da Morte, está indo para cair no despenhadeiro. O pastor puxa a ovelha, livra a ovelha do perigo. E também, o pastor também usava esse cajado, seu bordão, para bater, caso nos inimigos, caso viesse um lobo contra as ovelhas, o pastor usaria esse cajado, esse bordão. Então, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Eu sei que o Senhor vai usar o seu bordão para não me deixar ir pro buraco, naquele caminho, naquele vale perigoso. Eu sei que o Senhor vai usar o seu bordão para dar uma cacetada na cabeça daqueles lobos vorazes que vêm contra mim, daqueles animais que vêm contra mim. Essa é a perspectiva de Davi. Lembra? Davi era pastor, lembra? Então Davi, ele está vendo o seu trabalho, aquilo que ele faz pelas ovelhas, ele vê aquilo como Deus. Deus faz o mesmo por ele, Davi. E aí inverte-se os papéis. Aí ele é a ovelha e o Senhor é o pastor. Jesus é o seu Davi. Hoje eu estava fazendo um exame para ver se eu tenho intolerância à lactose. E aí, enquanto eu não sabia que eu ia ter que esperar 2 horas, tive que ficar lá 2 horas fazendo o exame, né? E eu estava lá preparando lendo, né, a Bíblia, como sempre faço, porque eu tive que sair bem cedinho de casa, então eu sempre leio em casa, mas aí estava lendo ali e preparando esse devocional aqui para vocês também. E que na realidade, primeiro eu faço o meu devocional ali para mim, né, e apenas passo aqui para vocês o que eu leio, enfim. E eu estava ali emocionado, estava ali, havia outra senhora também na sala comigo, e eu completamente emocionado pensando nisso aqui, né? Que nós somos essas ovelhas e que Deus ele tem cuidado de nós, que Deus guarda as nossas vidas. E eu me lembrei dos meus processos, né? Eu tenho 3 processos aí contra mim, 2 eu já venci, nós já vencemos e vamos vencer o terceiro também. Mas nesses 2 aqui tem uma coisa interessante, acho que eu não contei ainda para vocês. É o seguinte. O primeiro estágio do processo é que a gente vai para a delegacia. E aí, o delegado avalia, me ouve, se ele achar que eu tenho culpa, eu já sou indiciado. Ou seja, eu já vou meio como culpado já, pelo menos na perspectiva do delegado. No primeiro estágio, então, do processo eu não fui indiciado, ou seja, ele não viu o crime em mim. E aí vai para o promotor. O promotor também não viu o crime em mim, arquivou o processo. Sabe o que o movimento LGBT fez? Fez uma vaquinha para tentar me prender. E processou o promotor por ter arquivado o processo. Quantas e quantas vezes nós somos assim como ovelhas? Sabe, inimigos maiores e mais poderosos do que nós. Vêm contra nós. Mas nós temos um Deus que guarda as nossas vidas. Um Deus que nos protege. Um Deus que nos livra dos homens maus. É isso que a gente tem que se lembrar. Nós não precisamos andar com medo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que não vai faltar? Não vai faltar proteção.
O Senhor cuida dos seus. O Senhor guarda o seu povo. Eu podia contar tantas outras vezes que eu vi o cuidado de Deus. Por que eu digo eu vi? Porque Deus cuida de nós sempre. Sempre. É que nós às vezes não notamos. Algumas vezes nós vemos. Algumas vezes nós percebemos. Mas todos os dias Ele cuida. É como, por exemplo, a história, eu conto essa história, né? É um pai, um menino, o pai cuidava do menino, o menino, acho que eu não lembro se o menino era cego, alguma coisa assim, e o pai cuidava dele, e aí um dia, esse menino, ele falou, não, eu não quero mais meu pai, e foi lá fazer algo sozinho, né? E o pai ficou quieto e deixou o menino ir. Mas o pai estava ali o tempo inteiro. O tempo inteiro, ainda que o menino não visse o pai. O pai estava ali. O pai estava ali. Deus é assim conosco. Você pode não ver o seu pai, mas ele está ali. Assim como, por exemplo, um pai mesmo, em relação a um bebê. Um bebê não sabe tudo aquilo que o pai faz, mas o pai está fazendo. Então, Deus é aquele que nos protege. Ele é aquele que nos guarda, como ovelhas frágeis, mas Ele guarda. Não se preocupe. Não faltará proteção para aqueles que são ovelhas. Para aqueles que creem em Deus, submetem a sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos que a tua graça se renove sobre nós mais uma vez. Porque o Senhor é o nosso protetor. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Livra-nos de todo mal. Ajude-nos, ó Pai, a cada dia a vivermos para ti. Enche-nos de fé para que não precisemos andar apavorados. Porque o Senhor está conosco. Ajude-nos a não cometer esse pecado de andarmos apavorados. Porque se o Senhor disse que está conosco, nós podemos dizer como Davi, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ó Pai, fortalece-nos para mais um dia de serviço, ajude-nos, ilumine o nosso caminho, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser.